apoiados por todas as candidatas. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Segunda-feira a gente chega com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Muito frio também, né? Porque esfriou aqui na região serrana. Olá para você que nos acompanha, seja de casa, está indo para o trabalho ou já chegou ao trabalho, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você, nosso telespectador. Nosso e-mail está aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem para cá, DDD 24, porque estamos em Petrópolis, 99323-4567. Tem as nossas redes sociais também para você acompanhar e ficar muito bem informado. Nosso Facebook, YouTube e Instagram. Por lá você acompanha a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, em Petrópolis, o dia amanheceu com céu claro e poucas nuvens. Vamos ver as imagens? Olha só as imagens hoje feitas bem cedinho aqui da nossa sede, que fica no centro de Petrópolis. Vamos então aos destaques desta segunda-feira, dia 22 de agosto. O mês do Agosto Dourado marca o incentivo ao aleitamento materno. Fontes renováveis devem aumentar presença na matriz energética em 2022. Consumidores apresentam quase 1 milhão de reclamações na Anatel. Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV. Nova lei de improbidade não retroage para casos julgados. A maior feira de moda íntima volta a Nova Friburgo em setembro e de forma presencial. Petrópolis registra primeiro caso da nova varíola. E mais, Secretaria de Saúde de Petrópolis faz alerta sobre febre maculosa. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal, Correio da Manhã. Vamos dar os destaques da primeira página. Bolsonaro vai expor o antagonismo da Globo indo ao Jornal Nacional. Destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Pois é, e a ANP faz força-tarefa, impostos e carros com GNV no Rio. Depois de todos aqueles casos que aconteceram no Rio de Janeiro, então vistoria está sendo feita depois de explosões de veículos na hora dos abastecimentos. Na página 4, corregedor do TRE do Distrito Federal condena a fala de Moraes. Logo ali embaixo, na página 6, BNDES lança nova linha de crédito para MEI, ajuda também para pequenos negócios. Também outro destaque na página 4, companhia danifica cadeira de Gabrilli. Mara ficou 1h30 no avião. Nossa, olha. Na página 7, o acordo quase impossível entre as Coreias. Entre aspas ali, cala a boca. Outros destaques, do esporte, também o segundo caderno. E vamos agora à nossa página 2, a nossa página de opinião. Exatamente, com a leitura do editorial por Nana Grace, um linchamento injusto. É estarrecedora a velocidade com a qual uma mentira se propaga quando atende os objetivos da mídia de oposição e da desconstrução do atual presidente. Uma das regras de Joseph Goebbels, apoiado pela Gestapo, era repetir uma mentira com intensidade até ela se transformar em verdade. É exatamente isso que está ocorrendo no caso da notícia de Guilherme Amado no site Metrópolis, sobre o apoio de empresários a um golpe de Estado em caso de vitória de Lula. Os desdobramentos, que incluem até um ministro do STF, ocorrem sobre uma tese fantasiosa e não sobre um fato. É claro que todos vão condenar a hipótese de, abre aspas, empresários defendendo um golpe, fecha aspas. Se isso tivesse ocorrido, seria suicida, como afirmou o ministro Dias Toffoli.
Só que este suicídio coletivo não ocorreu, porque não houve um grupo formado por renomados empresários para articular um rompimento institucional. Toda esta pirâmide invertida de indignação tem como base frases e rompantes pinçadas aleatoriamente em conversas de um grupo de bate-papo informal, sem estar atrelado a nenhuma instituição do rito golpista. Seria a mesma coisa de pensar frase de uma roda de bar de jornalistas e levar a sério impropérios que são ditos. Já teve gente da esquerda dizendo nas redes sociais que preferia Jair Bolsonaro morto, mas isso não os transforma em assassinos, a não ser que esteja ligado ao esfaqueador Adélio ou criando álibi para ele no Congresso. O pavio deste barril de pólvora começou a ser aceso com a correspondência enviada pela coluna aos participantes do grupo, abre aspas, meu nome é Eduardo Giroto, sou repórter da coluna do Guilherme Amado no portal Metrópolis. A coluna acompanhou nos últimos meses as mensagens trocadas no grupo de WhatsApp Empresários e Política. Vamos citar mensagens enviadas pelo senhor em uma reportagem e gostaríamos de lhe oferecer a oportunidade de se posicionar a respeito delas. Fecha aspas. A transcrição é literal. Nela, o repórter afirma de forma soberba, abre aspas, gostaríamos de lhe oferecer a oportunidade de se posicionar a respeito delas, fecha aspas, e continua, abre aspas. Numa delas, o senhor defendeu o golpe de Estado como uma alternativa melhor do que a volta do PT ao poder, fecha aspas. É esse ponto central do ápice da pirâmide invertida. A partir de uma declaração de que preferia um golpe à posse de Lula, pinçada no meio de uma narrativa que começa essa fake news, que virou tsunami e que levou o midiático senador Randolph Rodrigues a surfar na onda criada pelo fato, pedindo até a prisão dos participantes do grupo. Se o repórter acompanhou e participava do grupo, por que colocou as seguintes questões na tentativa de construir uma narrativa barril de pólvora? Eduardo Giroto, que fica em São Paulo, pergunta por escrito aos participantes. Abre aspas. Por que o senhor defende isso? De que forma esse golpe ocorreria? O senhor conversou sobre o assunto com algum integrante do governo federal ou com o próprio presidente Jair Bolsonaro? Fecha aspas. Não é preciso reler novamente para perceber que nunca existiu nada de concreto sobre o golpe e ele tenta vincular isso ao próprio presidente da República. Na verdade, ele estica a corda em favor de uma oposição, tentando transformá-la em fato. Exaurido o tema do golpe em curso, ele passa a questionar uma ideia, por sinal, esdrúxula e composta no próprio grupo. Abre aspas. O senhor mencionou ainda que achava uma boa ideia pagar bônus aos funcionários da empresa que votassem de acordo com seus interesses. Pretende manter essa ideia? Fecha aspas. No final, ele questiona a distribuição de bandeirinhas do Brasil que um dos empresários promete fazer no dia da independência. É exatamente este o pivô desse tsunami que tomou conta do noticiário e resultou no linchamento público de empresários que foram listados e tiveram sua mini-biografia publicada com direito à foto. A tese de empresários golpistas é boa demais para quem quer ver o circo de Bolsonaro pegar fogo, para que receba a devida dose de verdade. Até boicote às marcas foram propostas. Existe também um áudio de uma conversa entre o administrador do grupo de bate-papo, Daniel Fux, com o jornalista Guilherme Amado, onde ele tenta passar a pequena dimensão deste espaço no WhatsApp e a informalidade das conversas, afirmando que, tendo a coluna acompanhado as conversas, saberia que nunca houve espírito confabulatório contra a democracia. Na conversa, ela fala da sua relação com a mídia e se identifica como filho do conceituado jornalista Moisés Fux, um dos mais democráticos nomes de grandes redações. O pavio aceso e superdimensionado, a partir de um simples espaço opinativo, explodiu o barril da insanidade, colocando nomes relevantes da vida empresarial em um injusto pelourinho público. Um linchamento sem lógica é utilizado de forma torpe por algumas publicações na busca de vender silêncio. Lamentável ver no coro do nonsense um jornalista do quilate de Ascânio Seleme defendendo a crucificação de empresários, entre eles um que conhece muito bem e é parceiro do seu veículo. A própria diretoria do jornal O Globo sairia na defesa como avalista de alguns destes nomes pela histórica relação.
Anotem, é a primeira grande fake news desta eleição. E outras virão. Esta equação que une a manipulação da verdade, uma mídia de oposição sedenta para derrubar Bolsonaro e um TSE que transforma um discurso de posse em declaração de guerra. Como afirmou o corregedor do TERDF, será terreno propício a outros linchamentos midiáticos. Vamos agora, então, à página 3, a coluna Magna Vita. Vamos começar com Zum Zum Zum. A festa de Jackson Viana em Miguel Pereira literalmente parou o trânsito. Foi a maior concentração de personalidades jurídicas por metro quadrado. Amigo e irmão do ministro Luiz Fux, a festa junina é uma das mais concorridas, a maior concentração de helicópteros já ocorrida na cidade. Super anfitrião Viana foi carinhoso com todos. Conseguir fotos dos convidados virou missão quase impossível. O Fórum de Miguel Pereira levará o nome de Mendel Fux, pai do ministro, iniciativa do prefeito André Português. Olha, nas fotos ali em destaque da coluna, nós temos ali duas ocasiões. A posse de Berger na OAB valoriza a advocacia criminal, e aí várias fotos embaixo ali, como destaque ali Letícia Levi e Tatiana Binato Miccioni, também o ministro Benedito Gonçalves do STJ e Santinha, várias outras personalidades dentro das fotos. Logo abaixo, Daniel Homem de Carvalho coloca a ACRJ como palco de temas jurídicos, né? Ali do lado, algumas outras fotos também com várias personalidades da ACRJ e outras personalidades do Rio de Janeiro, como o ministro Rogério Schiente, que recebe a medalha ali Visconde de Mauá, entre outras fotos e entre outras personalidades. Para você conferir, você acessa a nossa coluna ou o nosso jornal lá no nosso site. Vamos ali ao Pinga Fogo, tem duas notinhas que eu coloquei ali, mas a principal é a do Lula ali embaixo, ali, né? A conversa ali, papo com Lula. Você quer dar, Roberta? Deixa eu chegar lá, vamos Opa. lá. Em uma conversa com Lula, Eduardo Paes pediu ao ex-presidente que liberasse André Siciliano para o PSD, que iria lançá-lo ao governo do estado. Abre aspas, prefiro um senador a 2 governadores. Na última eleição, a renovação do Senado foi de 70%. Preciso de senadores leais e Siciliano será o meu candidato ao Senado pelo Rio, fecha aspas, foi a reação de Lula à proposta. Antes, o deputado disse que não sairia do partido e que iria concorrer ao Senado. A matéria do Globo, do apoio a Molon, surpreendeu a todos, inclusive o candidato à presidência pelo PT. Na tarde deste domingo, dia 21, ela foi desmentida por Eduardo nas redes sociais. Vamos então à página 4, política. É uma declaração de guerra ao país. Corregedor condenou o discurso de Moraes. Entre aspas ali, pelo que vi e senti, o eminente ministro do STF, Alexandre de Moraes, fez uma declaração de guerra ao país, pois o seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega e não quero participar disso, senhor presidente. Fecha aspas. O desabafo indignado partiu do corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, TRE-DF, desembargador Sebastião Coelho da Silva, ao comentar as declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que tomou posse na presidência do Tribunal Superior Eleitoral na quinta-feira. Temos também outras notícias ali, né? Fala Suprema provoca frustração em corregedor, né? Tem a ver com essa matéria que o Jorge acabou de ler. Justiça reativa o aplicativo Pardal. O aplicativo foi criado em 2014 como medida preventiva à provável ocorrência de inúmeras denúncias envolvendo crimes eleitorais na campanha, como propagandas irregulares. Em curso deste ano, a Justiça Eleitoral anunciou a reabilitação do aplicativo Pardal. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, qualquer pessoa está habilitada a fazer denúncias pelo aplicativo desde que se identifique com nome e CPF.
A orientação do tribunal é no sentido de que, ao identificar a irregularidade, o denunciante tire uma foto, grave um vídeo ou áudio, enviando em seguida esse material para a Justiça Eleitoral, que serve como evidência dos delitos praticados. Tais informações serão posteriormente eleitoral do Estado ou do município. É muito importante esse aplicativo, né? Porque na época de eleição, nossa, no dia das eleições e antes, o que tem de denúncia, de propaganda irregular, né? De pessoa fazendo coisa que não pode, né? Nossa, muita coisa. E olha, no nacional ali, candidata tem cadeira danificada. O problema foi com Mara Gabrilli, vice da chapa de Simone Tebet. Mara ficou 1h30 no avião esperando a cadeira. No caso ali da companhia, foi a Lufthansa que quebrou, né, a cadeira. Mara Gabrilli, vice na chapa de Simone Tebet, retornava de um evento na ONU neste domingo, quando a Lufthansa danificou o equipamento. Abaixo tem todo um relato ali, a qual a própria Mara Gabrilli dá para você conferir. Entra na nossa página lá, jornalcorreidamanhã.com.br. Um absurdo, né? Porque o cadeirante tem que ser prioridade em qualquer caso desse. Enfim. No Nacional, Força Nacional segue em terras indígenas e vamos agora aos destaques do Estado do Rio. Despejo irregular de entulho em reserva. Petrópolis tem até outubro para concluir recuperação de área com resíduos de chuvas. Está aí a foto, a área deveria ser utilizada apenas para bota fora emergencial pós-tragédia. Tem outros destaques aí na página. E olha, na página do Rio de Janeiro, a ANP fiscaliza a GNV no Rio. Durante 3 dias, a operação abordou 187 veículos e 11 postos. Importantíssima essa operação, depois de tudo que ocorreu com o abastecimento do GNV no estado do Rio de Janeiro. Vamos à economia agora? BNDES. Isso. 22 bi para micro, empresários, né? E também MEIs aqui. Montante financiará investimento e capital de giro do segmento. Meta é aportar 22 bilhões no setor em 16 meses. Olha, é um aporte grande, não? Vamos ao próximo. ICMS, Senacom notifica operadoras. Depois do PROCON de São Paulo, agora é a Secretaria Nacional do Consumidor anunciar que pretende abrir investigação a fim de apurar o motivo pelo qual as operadoras de telecomunicações não estão repassando a redução do ICMS, olha só, estadual, aos seus clientes, além de embolsarem para si a diferença tributária há quase 2 meses de vigência do corte tributário. De acordo com a Senacom, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as teles estariam cobrando a alíquota antiga, mais elevada, do usuário, que deve implicar na abertura de um novo processo, seguido de notificação das operadoras. Pelo amor de Deus, né? Normal, né? Para a vida do brasileiro, e aí eles né? falam aqui, ó, em nota, a Senacom informa que as operadoras de telecomunicações, olha só, Claro, TIM, Vivo, Oi e Sky foram notificadas na sexta-feira. Né? Gente, a alíquota de ICMS passou de 25% para 18%. Se abaixou, tem que abaixar a conta, tem que abaixar, né? A conta também. Tomara que eles devolvam, né, claro, esse dinheiro retroativo sim. Para os consumidores. Sim, tem que ser feito isso. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você querendo ver mais, se informar mais, entra no nosso site jornalcorreidamanhã.com.br. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Agosto Dourado é um mês que marca o incentivo ao aleitamento materno. E você vai ver também que consumidores apresentam quase 1 milhão de reclamações na Anatel. Queixas foram contra serviços de telefonia, internet e TV. A gente vai trazer isso no próximo bloco com uma matéria mais completa para você entender o que está acontecendo. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas.
É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. A campanha Agosto Dourado, que está acontecendo em todo o país, é para valorizar a importância do leite materno no desenvolvimento das crianças. Essencial para a sobrevivência, a nutrição e o desenvolvimento nos primeiros meses de vida e no início da infância, o leite materno é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o alimento de ouro para os bebês. Para conscientizar a população sobre a importância da amamentação, o Agosto Dourado marca a campanha mundial de incentivo ao aleitamento materno. Estabelecida em 1992, a campanha é promovida em mais de 120 países, sendo o principal movimento em defesa do aleitamento. De acordo com o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, os níveis ideais de amamentação poderiam prevenir mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo e evitar 20 mil mortes de mulheres por câncer de mama devido à diminuição do nível de estrogênio no organismo durante o período de aleitamento. O leite materno, ele é caracterizado, por uma composição, ou seja, de nutrientes, vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gorduras, que trazem para o bebê algo que nenhum outro alimento trará para esse momento inicial da vida. E ele deve, na grande parte das vezes, ser oferecido diretamente do seio materno, exceto em situações de hospitalização, algumas condições específicas onde nós teremos algumas adaptações. Mas a oferta do leite diretamente no seio materno, ele tem um papel importantíssimo para a formação também motora oral da criança, da parte respiratória, e ajuda também na criação e no fortalecimento do vínculo entre mãe e bebê. E por isso deve-se evitar de todo custo qualquer tipo de bico artificial, seja chupetas, mamadeiras, protetores de mamilo, que venham atrapalhar esse estabelecimento da oferta do leite materno diretamente ao seio. A amamentação exclusiva dos bebês de até 6 meses é recomendada pela OMS para garantir o crescimento e o desenvolvimento adequados para a saúde do bebê. Mas apesar dos índices de aleitamento terem crescido no Brasil, pesquisas ainda apontam que menos da metade das crianças com menos de 6 meses recebem a amamentação exclusiva no país. O leite materno é o principal alimento a ser destinado para um bebê e ele deve ser oferecido de forma exclusiva até os 6 meses e de forma continuada a partir dos 6 meses até os 2 anos ou mais. Assim, quando se inicia a introdução da alimentação complementar, a partir dos 6 meses de idade, o leite materno ele continua sendo um alimento muito importante para a saúde da criança. A meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de até 2025 aumentar em 50% a taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Apesar dos benefícios conhecidos, amamentar ainda é um desafio e as taxas de aleitamento exclusivo nos primeiros 6 meses estão aquém do esperado em diversos países, entre eles o Brasil. O leite materno é o melhor alimento para a criança e não há substituto que chegue ao ponto de trazer todos os benefícios com relação à nutrição, com relação ao desenvolvimento do sistema nervoso da criança, o desenvolvimento cognitivo, a aquisição de inteligência, a proteção contra doenças que o leite materno pode trazer. E olha, o Ministério de Minas e Energia divulgou o Boletim Mensal de Energia referente ao mês de maio de 2022.
De acordo com a publicação, a estimativa é que a oferta interna de energia aumente em 1,3% em relação a 2021. O Ministério também calcula que o consumo final de energia deve chegar a 2,5% devido ao aumento da participação da energia hidráulica. Para a oferta interna de energia elétrica, a pasta espera um aumento de 3% na matriz energética brasileira, sendo as fontes de energias renováveis responsáveis por mais de 84% da geração elétrica. O Ministério ainda destacou a oferta nacional de energia hidráulica com alta de 8,9% ao ano. O consumo de eletricidade cresceu 4,2% em comparação a maio de 2021. Por fim, o consumo comercial também segue em destaque, com alta de 13%, o residencial com 2,8% e o industrial com 2,3%, segundo a nota oficial. A Agência Nacional de Telecomunicações registrou mais de 950 mil reclamações contra prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa. O resultado do primeiro semestre deste ano retoma a tendência de queda nas reclamações desde o recorde de 4 milhões de queixas registradas em 2015. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações mostram que durante o primeiro semestre de 2022 foram registradas mais de 950 mil reclamações contra prestadoras de serviços de banda larga fixa, TV por assinatura e telefonias móvel e fixa. Segundo a Anatel, o número de queixas apresentadas junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor representa um volume de 6,5% menor do que o registrado no segundo semestre de 2021. O índice de reclamações, que é calculado a partir do número de reclamações mensais das prestadoras por 1.000 acessos, caiu de 0,55 para 0,51 entre o segundo semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2022. Mandando conta abusiva, sabe? Cobrando coisas que já foram pagas e isso me deixa transtornada. Os dados registrados no primeiro semestre deste ano retomam a tendência de queda no número de reclamações desde as 4 milhões registradas em 2015. O serviço que teve o maior número de reclamações foi o celular pós-pago, com 360 mil queixas, seguido pelo serviço de banda larga, com 240 mil queixas. Ainda segundo os dados, o serviço de celular pré-pago foi o terceiro maior alvo de reclamações e registrou cerca de 143 mil queixas e um IR de 0,20. Seguido do serviço de telefonia fixa, com 135 mil reclamações e IR de 0,85. A TV por assinatura registrou 65 mil reclamações e IR em 0,72. Em contrapartida, os petropolitanos dificilmente enfrentam problemas com os serviços. Já teve algum problema com empresa de telefone, de celular? Não, com nada. Tudo 10, nada, não tem problema com nada. Por enquanto tá tudo bem. Como é que é a rede de internet, de telefone, de celular lá onde a senhora mora? Lá é ótimo. Poxa, ninguém teve, né? Mas olha só, as reclamações contra as prestadoras desses serviços podem ser feitas de forma online, nesse site que eu vou passar para vocês. gov.br/anatel/pt-BR, onde há uma área específica para o consumidor fazer a reclamação. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última semana que as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado não retroagem para alcançar os processos transitados em julgado, ou seja, para os quais não há possibilidade de recursos. A maioria dos ministros também entendeu que a nova lei retroage para beneficiar quem ainda responde a processo em tramitação por improbidade culposa, modalidade que foi extinta pela nova norma. O resultado do julgamento, que começou no dia 3 de agosto, terá impacto nas candidaturas de políticos inelegíveis que estavam respondendo a processos. A partir dessa decisão, eles poderão ser liberados pela Justiça Eleitoral para concorrer às eleições de outubro. E como hoje é segunda-feira, né, Jorge, tem aquele giro no esporte, por isso nós vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Richard Stolzenburg, que está na redação, ele está lá, na reação, né, e vai do esporte, nos falar
a reação dele aí aos detalhes do fim de semana no esporte. Richard. Vamos trazer então aqui os esportes, tem futebol internacional, teve campeonato brasileiro. A gente começa com o campeonato brasileiro, teve jogo ontem que valia praticamente ali pontos importantes para a trajetória do campeonato, viu? A gente começa com o Palmeiras e o Flamengo que empataram, 1-1 foi o resultado final. O Palmeiras que jogou no Allianz Parque, lotado. Um resultado não tão positivo para o Flamengo, né? Que queria ali se aproximar do Palmeiras, que hoje é o primeiro colocado, está com 49 pontos. Mas, como empatou fora de casa, não conseguiu se aproximar. O Flamengo está com 40 pontos, é o terceiro colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Quem não perdeu a oportunidade ontem foi a equipe do Fluminense, viu? Um jogo com muitos gols, 5-2 foi o jogo do Fluminense contra a equipe do Curitiba. Resultado final, o Fluminense que agora é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 41 pontos. Além disso, no sábado teve jogo do Botafogo também. O Botafogo empatou 2-2 com a equipe do Juventude. O Botafogo é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 27 pontos e só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Tá difícil a situação para o Alvinegro Carioca, viu? Além disso, futebol internacional, a gente comentou na semana passada sobre uma suposta crise dentro do Paris Saint-Germain, né, do PSG, entre Mbappé, Neymar. A situação dos dois jogadores não estava lá muito boa, mas parece que essa fase já passou, viu? No último jogo do Campeonato Francês contra o Lille, 7-1 foi o resultado final, viu? Os dois praticamente foram responsáveis por esses gols. Neymar completou 3 gols, fechou 3 gols, 2 assistências. Mbappé também fez 3 gols, delas 2 assistências foram do Neymar. Os dois dentro de campo, sempre se procurando, jogando junto. Parece que a crise passou e quando essa crise passa, o resultado é esse aí, 7-1 contra o Lille na última rodada. Além disso, para a gente só fechar aqui, é mais uma homenagem também à atleta Sheila de vôlei, muito conhecida da seleção brasileira, atleta medalhista olímpica, se aposentou. Fez o seu último jogo no sábado, foi um amistoso que foi realizado no Minas Tênis Clube. Ela que foi ovacionada durante a sua trajetória, quando chegou lá na quadra, muita emoção, recebeu flores, recebeu placas. Ela que tem mais de 20 anos aí, né, se dedicando ao vôlei feminino brasileiro, deixa agora as quadras para descansar um pouco, vamos colocar assim, do esporte. Esses foram os destaques de hoje, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelos destaques, Richard. E você vai ver depois do intervalo que a feira de moda íntima volta a ser presencial e promete movimentar economicamente a região serrana. E você vai ver também que Petrópolis registra o primeiro caso da nova varíola. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Vamos começar esse bloco com uma boa notícia. Do dia 1º de setembro até o dia 4, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022. A feira de moda íntima volta a ser presencial após 2 anos e promete movimentar economicamente a região serrana. Nos primeiros 4 dias do mês de setembro, Nova Friburgo vai receber a FEVEST 2022.
A feira de moda íntima, praia, fitness e matéria-prima vai contar com 19 grupos com o objetivo de trazer uma reflexão sobre as novas tendências e o consumo do ramo. O evento não ocorria presencialmente há 2 anos por conta da pandemia. Carla é uma das participantes e contou sobre o retorno presencial. Desde que a gente começou a participar, a gente adora, né? Mas a gente entende também a importância de estar presente. É muito mais do que um retorno financeiro, né, que a gente tem, que é super satisfatório, mas muito além disso, a FEVEST ela proporciona, né, para o empreendedor essa união, né, fazer parte dessa comunidade. Serão realizadas palestras, debates e talk shows. Alunos do curso técnico em vestuário, costureiro e industrial do vestuário vão apresentar, por meio do projeto Novos Talentos, a moda pós-pandemia. A FEVEST é um dos principais eventos de moda do estado do Rio. Na 33ª edição, as peças apresentadas visam design, saúde, sustentabilidade e reaproveitamento de tecido. Durante o evento, as peças selecionadas por votação vão ser apresentadas no desfile de abertura da FEVEST deste ano. A feira é aberta ao público e a entrada é franca. Os visitantes vão poder comprar peças durante o evento, que também conta com uma praça de alimentação. Muito bacana, é isso aí. E vamos agora voltar a conversar ao vivo com o nosso repórter, o Richard, porque Petrópolis registrou o primeiro caso da nova varíola no município. Richard, a prefeitura convocou uma reunião do comitê científico para alinhar as medidas sanitárias. Mas o que foi divulgado é que essa reunião só vai acontecer na quinta-feira. É isso mesmo? Isso mesmo, Roberta. A reunião vai ser na próxima quinta-feira, está marcada para as 3 horas da tarde na Fiocruz, que fica localizada aqui no Valparaíso. Esse anúncio, essa confirmação desse primeiro caso foi dado na última sexta-feira e se trata de um homem que tem 45 anos e visitou outros municípios aqui do estado em que a contaminação já era registrada. Ele, desde o dia 11 de agosto, então, né, ele estava, na verdade, com o teste em análise. De acordo com a Secretaria de Saúde, ele estava em isolamento, separado, mas é algo a se pensar, né? Já poderia ter tomado uma medida para realizar esse comitê um pouco antes, já que havia esse suposto caso aqui na cidade de Petrópolis. A gente lembra que vão ser adotadas, então, né, vão ser comentadas medidas que podem ser adotadas aqui em Petrópolis em relação à doença. É o primeiro caso, mas a gente sabe, para ser contaminado, basta entrar em contato com a pessoa ou roupas ou superfícies daquela pessoa que está contaminada. Então é preciso lembrar que a população sempre lavar bem as mãos, utilizar o álcool em gel, dentre outras medidas sanitárias. Essa reunião, então, como a gente comentou, marcada para a próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde. Volto com vocês. Obrigado pelas informações, Richard. Olha, agora, a suspeita era desde o dia 11, gente. Exatamente. E a prefeitura, ela divulgou essa nota no sábado, dia agora... 21, certo? Não, dia 20. Dia 20. A suspeita era no dia 11. E só na próxima quinta-feira, a quinta-feira dessa semana, que eles vão ver, alinhar as ações que vão ser feitas. Eu não estou achando essa doença não é muito grave, não, né? Não sei, acho que não, né? Porque, afinal de contas, a demora da prefeitura parece até descaso, eu não sei, gente. Como é que vocês fazem isso? Agora, só agora, 15 dias depois, praticamente, vocês vão se reunir, é isso mesmo? Não dá. A Prefeitura de Petrópolis demorando muito a tomar as ações aí, muito lerda. Vamos continuar aqui. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde de Petrópolis, está intensificando ações de conscientizações relacionadas à febre maculosa. O período de seca, característico entre os meses de abril e outubro, facilita a disseminação, né, da doença que é transmitida por meio da picada de um carrapato infectado.
De acordo com a Vigilância Ambiental de Petrópolis, os sintomas da febre maculosa, que é uma doença transmitida pelo carrapato estrela, são bastante comuns e por isso podem ser confundidos com outras doenças. Os sintomas são febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e manchas avermelhadas que podem aparecer por todo o corpo. Então, por isso, é preciso ficar atento às medidas de prevenção, já que a febre maculosa pode levar à morte. É preciso evitar caminhar por locais que são conhecidos pela infestação dos carrapatos, como, por exemplo, as áreas rurais e silvestres. E também é preciso ficar atento aos cães que vão com facilidade ao campo, já que eles são mais suscetíveis à doença. E quando os carrapatos forem encontrados, é preciso evitar espremê-los com as unhas, já que assim as bactérias que transmitem essa doença podem ser liberadas. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E olhem só, a paróquia Santa Rita de Cássia, que fica no bairro Castrioto, em Petrópolis, divulgou nas redes sociais deles um aviso de que uma pessoa estaria se passando ser da paróquia e estaria pedindo donativos em nome da igreja. Vamos voltar a conversar com o nosso repórter, o Richard, que traz essas informações. Richard. Exatamente. O padre Luiz Melo, inclusive, que é pároco da paróquia do Rosário, aqui no centro de Petrópolis, enviou um comunicado nas redes sociais, dando esse alerta à população e também aos cristãos, porque um suposto padre chamado José Luiz da Paixão estaria visitando as casas, as residências em Petrópolis, solicitando, pedindo donativos, como você comentou, em nome da igreja. No entanto, de acordo com esse comunicado que foi feito pelo padre Luiz Melo, ele não é clérigo e não faz parte do clero de Petrópolis. Então, as pessoas devem tomar cuidado ao receber essa mensagem ou essa visita, porque isso é um golpe. Inclusive, a nossa equipe entrou em contato com a assessoria da Mitra aqui de Petrópolis e informou que está apurando o caso, mas ainda não tem alguma informação sobre essa questão desse suposto padre. O que a gente deixa aqui é a orientação, então, para a população em relação a essa notificação que foi feita pelas redes sociais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. E olhem só, diversas ocorrências que aconteceram em Petrópolis na última semana repercutiram pela internet. Entre elas estão crimes como estelionato, furto e tráfico. Confira a seguir na reportagem. Na manhã de sexta-feira, agentes da Polícia Militar apreenderam um adolescente com drogas na comunidade do Independência, em Petrópolis. Com ele foram encontradas 135 cápsulas de cocaína, 127 pedras de crack, 69 trouxinhas de maconha e R$ 960. O acusado foi autuado em fato análogo ao tráfico de drogas e permanece apreendido. Outro caso registrado no município foi na quinta-feira na Rua Tereza, no centro de Petrópolis, quando agentes do bairro presente detiveram um homem por suspeita de arrombamento e furto de uma barraca de cachorro-quente na Rua Tereza, no centro de Petrópolis. De acordo com as informações divulgadas por aplicativo, o homem também levou parte do material que era utilizado para confeccionar o lanche. Os agentes da Polícia Militar conseguiram identificar o homem após a disponibilização de imagens do Centro de Monitoramento do município. O homem foi detido e também conseguiram resgatar parte dos alimentos que foram levados. Ele foi autuado por furto qualificado e permanece preso. Na última quinta-feira, uma mulher também foi presa, desta vez pelo crime de estelionato no centro de Petrópolis. Na ocasião, os agentes foram acionados pela gerente do Banco Santander. Ela relatou que na parte da manhã, uma mulher sacou a quantia de R$ 5.000 usando um cheque falso. E à tarde, outra mulher tentou sacar a mesma quantia com outra folha de cheque falsa. A acusada pelo primeiro golpe também estava na agência na tentativa de conseguir realizar o segundo saque ilegal. Após localizar a denunciada, a Polícia Militar a encaminhou para a delegacia. Com ela havia um talão com folhas de cheque falsas. Ela foi autuada pelo crime de estelionato. Além dos crimes citados na reportagem, na quarta-feira um crime ambiental também foi registrado, após a identificação do imóvel de onde foi lançado um balão no último final de semana. Agentes da Polícia Militar de Petrópolis chegaram até o morador acusado de ter realizado a prática ilegal. Ele confessou que fabricou e soltou o objeto
infringindo crimes de leis ambientais. O fato foi apresentado na 106 Delegacia de Polícia, sendo o acusado ouvido e, em seguida, liberado. E olha só, na semana passada nós falamos muito sobre esse assunto aqui. A mãe do adolescente de 14 anos agredido por um colega de escola concedeu à TV Correio da Manhã uma entrevista exclusiva. Ela ressaltou a indignação com a escola, assim como a falta de suporte dada pela instituição de ensino. Por conta das agressões, o jovem pode ficar estéril e ter tido que conviver com muitas dores. O caso do menino de 14 anos que foi agredido na escola em Petrópolis em meados de maio chamou a atenção nesta semana quando o caso veio à tona. A situação revoltou a mãe da vítima. Apesar de ter preferido não se identificar para preservar o filho, ela concedeu uma entrevista exclusiva ao Correio da Manhã para contar o que aconteceu e como o menino está. O adolescente teve que passar por uma cirurgia para a remoção de um dos testículos e ainda enfrenta problemas psicológicos. Eu fiquei sabendo quando ele veio a reclamar de dores comigo, que ele já não estava aguentando mais ir para a escola, que foi 12 dias após o acontecimento. Eu soube por ele porque ele se negou a ir para a escola, eu fui perguntar o porquê. Aí ele, com vergonha, porque já é um adolescente, com vergonha de me mostrar, foi e mostrou pro meu noivo, e daí que eu vi que era uma coisa grave. Levei ele no posto médico e dali mandaram eu ir pra UPA Cascatinha. E ele chegou a ficar internado? Como é que foi o procedimento no hospital? Ele ficou uma noite no UPA Cascatinha, aguardando a vaga no Alcides Carneiro. Foi transferido de manhã foi feito o procedimento lá e já foi encaminhado para cirurgia. Meu filho, depois que saiu do hospital, ele entrou em depressão. Indignada, ela conta que demorou procurar a polícia porque confiou que a escola São Judas Tadeu, que fica na Mosela, tomaria as medidas necessárias. Mas, segundo ela, a direção da instituição omitiu o caso de agressão e ainda deixou os agressores e a vítima na mesma turma. Ela precisou transferir o menino de escola. Essa demora não foi por mim, não. Porque eu procurei a escola e eu confiei que a escola ia fazer isso tudo. Entendeu? Porque a agressão foi dentro da escola. Teve agressão fora também no ponto de ônibus, mas tudo começou na escola. Então, como a diretora falou que eu poderia ficar tranquila, eu confiei. E, assim, liguei, pedi reunião com os pais, como eu te falei. E aí, na sexta-feira agora, mandaram um bilhete que ia ter uma reunião com a turma dele. Fiquei feliz, fui na reunião, chegou lá, a reunião não era sobre o meu filho. Era sobre um assunto de até que um dos meninos da sala estava sofrendo bullying, que ela falou que era um caso muito sério, era o caso mais sério que a escola estava tendo, do menino estar sofrendo bullying. Aí eu levantei a mão, como eu queria falar, e ela falou para mim aguardar o meu momento. É muito triste, porque é onde a gente acha que nosso filho está seguro, não tá. A vítima foi acompanhada da mãe até a 105ª Delegacia de Polícia para prestar depoimento. Também foram fornecidos à polícia toda a documentação médica. O Ministério Público também foi informado do caso. A advogada Maiara Vasconcelos está prestando auxílio à vítima e já começou a elaboração de um processo civil para que as medidas jurídicas sejam tomadas, inclusive no que diz respeito à reparação pela falha na prestação de serviço educacional por parte da instituição de ensino. Na nossa visão, a escola foi negligente e omissa, tá? Primeiramente porque assim que a mãe tomou conhecimento que o filho havia sido agredido no dia em que ela encaminhou, acompanhou seu filho para a cirurgia, ela contactou a escola, informando que o filho tinha sido agredido dias atrás, pedindo para que fossem tomadas medidas necessárias. A princípio, a direção da escola afirmou que iriam tomar todas as medidas, contudo o que a gente apurou em poucas horas é que medida nenhuma foi tomada, E em conversa particular com a mãe, nós identificamos que o Conselho Tutelar não foi notificado à época sobre a agressão, que deveria ter sido pela regência do Estatuto da Criança e do Adolescente, a instituição de ensino, tomando conhecimento de um maus tratos, agressão contra o aluno, ela tem que imediatamente comunicar ao Conselho Tutelar, pelo menos, ou à Vara da Infância e Juventude, coisa que não foi feita. A mãe conta ainda que veio a público para incentivar outras mães a denunciarem situações parecidas e que são inadmissíveis no ambiente escolar.
Ainda de acordo com ela, a agressão impossibilitou o filho de fazer atividades simples de que tanto gostava. Do nada ele pega chorando, né? Porque meu filho sempre foi uma criança muito ativa. Ele jogava bola, ele desde pequenininho, ele sempre fez tudo que uma criança normal faz. E agora ele não pode, não é nem por um tempo, não. Agora ele não pode mais mesmo jogar bola, fazer tudo que uma pessoa da idade dele, um adolescente, né, pode fazer, ele não pode mais. Um absurdo, né? Nossa, que absurdo, né? Difícil. Nossa, e a escola dá até... ali, Pô. pelo relato dela, a escola providência zero, né? Que coisa, gente. Que horror. Vamos lá. Vamos seguir aqui. A Prefeitura de Petrópolis oficiou o presidente Petrópolis oficiou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto Vieira Neto, para promover a recuperação da agência localizada na Rua do Imperador, no centro. Um prédio construído em 1922. A arquitetura neoclássica de Epitácio Pessoa já conta histórias no centro de Petrópolis há um século. O local atualmente abriga uma das principais agências do Correios e tem chamado a atenção pelo péssimo estado de conservação nos últimos anos. Eu acho um pouco vergonha. Nossas crianças hoje em dia não sabem nem direito o que é correio por causa da internet, essas coisas. E dói o coração ver uma obra tão bonita desse jeito, deteriorada. Passou da hora dos Correios ser privatizado para acabar com essa palhaçada de estatal e meter uma coisa privada para que faça uma conservação de um prédio desse tão bonito, deteriorado no centro da cidade. Total abandono, uma pena, né? Nesta semana, a Prefeitura de Petrópolis oficiou a agência do Centro Histórico em decorrência da falta de manutenção e das diversas pichações. De acordo com a Prefeitura, o local necessita de intervenções urgentes. O serviço do Correios em Petrópolis foi iniciado no ano de 1848 pelo imperador Dom Pedro II, se tornando um dos primeiros do país. Cuidar de um prédio tombado como este garante que não apenas a história dos Correios, mas também a história e cultura de todo o país seja preservada. E olha só, nós falamos sobre esse assunto, nós vimos lá no nosso jornal impresso, você pode conferir no site, mas também trazemos essa reportagem completa aqui para você. A Condep tem até o fim de outubro para contratar um projeto de recuperação ambiental para a Reserva Biológica do Tinguá, na BR-040, terreno conhecido como Fazendinha. O terreno estava sendo utilizado até julho para descartar todo o entulho gerado após a tragédia que assolou Petrópolis em fevereiro. A reserva na BR-040, conhecida como Fazendinha, não tem licenciamento para o descarte dos resíduos. Esta autorização deveria ter sido solicitada pela Prefeitura, já que é uma área de amortecimento de reserva. Após a tragédia de fevereiro, foi autorizado que a área fosse utilizada apenas como um bota-fora emergencial. Mas o trabalho da Prefeitura desmatou parte da vegetação que fica dentro dos limites da unidade. No dia 5 de julho, o aterro foi embargado por um auto de infração emitido pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, por meio do Ministério Público do Rio de Janeiro, que determinou o encerramento das atividades. Nesta semana, foi realizada uma reunião entre o Ministério, o ICMBio, o INEA e a Condep para definir algumas datas e medidas a serem cumpridas. A Condep, o Ministério Público e o ICMBio concordaram com a proposta que ficou definida durante a reunião do dia 16 de agosto. Ficou definido que a Condep tem até o final de outubro para apresentar ao INEA e ao ICMBio os projetos de recuperação ambiental e drenagem. Além disso, a companhia precisa contratar uma empresa para análise e risco. Até julho, a Condep havia descartado 350 mil toneladas de entulho no terreno da BR-040. A Prefeitura havia anunciado que o bota-fora seria uma solução alternativa e provisória, já que o aterro que fica em Pedro do Rio já ultrapassou a capacidade de despejo. Durante a reunião, o presidente da Condep, Leonardo França, informou que a companhia vem cumprindo o embargo de julho do ICMBio e vem depositando os resíduos no aterro de Pedro do Rio e que hoje há apenas um caminhão e uma retroescavadeira com areia limpa no local para fazer o controle de algumas erosões. As obras de drenagem da área vão ficar sob a responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado, que informou que precisa de um prazo de 90 dias para a contratação. O INEA vai executar um projeto de recuperação ambiental para o terreno com recursos do Fundo Mata Atlântica, solicitando também um prazo de 90 dias para que o trâmite seja finalizado e o reflorestamento possa ser iniciado. Caso os compromissos não sejam atendidos até outubro, o Ministério Público vai buscar a responsabilização através de ação civil pública com pedido liminar.
Que coisa, hein? Gente, usaram como forma emergencial e agora tá lá todo esse imbróglio do entulho na reserva do Tinguá. Já sabíamos que ia dar problema, né? Foi avisado, né? Mais de uma vez. Vamos saber como é que fica o tempo? Vamos sim, previsão do tempo agora. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que após a passagem da frente fria do último fim de semana, a tendência é que as temperaturas aumentem. Em Nova Friburgo, a segunda-feira será de céu com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 19 graus. Em Teresópolis, a previsão é de céu com muitas nuvens. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 6 e máxima de 19 graus. Em Petrópolis, a previsão será de sol entre nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 6 e máxima de 23 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de céu com muitas nuvens. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 11 e máxima de 25 graus. A segunda-feira, em Pati do Alferes, será de sol entre muitas nuvens, com as temperaturas variando entre mínima de 10 e máxima de 25 graus. E em Três Rios, a previsão será de céu entre muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. Vale destacar que a previsão é de ventos fracos para todos os municípios citados. Então tá aí o tempo aí pra gente saber como é que vai ficar a segunda-feira, não é? Exatamente. E olha só, gente, estamos em plena festa do colono alemão em Petrópolis, a Bauernfest. O evento só termina no domingo que vem. Isso aí. Não é isso, Jorge? Só dia 28. É. E olha que inusitado, teve pedido de casamento na festa e o Richard traz essas informações, mas Richard, teve também muito engarrafamento e um caminhão de lixo atrapalhando ali quem queria passar, não é? Vamos falar da coisa boa, depois a gente fala do engarrafamento. Dos entraves, né? Teve sim, viu, Roberta e Jorge? Se trata de um casal, Rodrigo Ortolá, de 35 anos, e Ana Paula Pedreira, de 37 anos. Os dois são cariocas, né? São da capital e vieram, junto com 15 amigos, visitar a Bauernfest. Acompanharam shows, só que estava tudo esquematizado, viu? Já estava tudo combinado entre os amigos. O Rodrigo e a Ana, eles se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e estavam juntos há 3 anos. Então, o Rodrigo planejou todo esse esquema de fazer o pedido aqui durante a Bauernfest. Eles, em uma apresentação de grupo folclórico, subiram ao palco principal no Palácio de Cristal, junto com os amigos, para supostamente dançar. Foi então que Rodrigo pediu a mão então da Ana em casamento. Ela, lógico, disse sim, estava muito emocionada, não estava suspeitando de nada. Já o Rodrigo comentou que, apesar do nervosismo, já tinha combinado tudo, falou que foi ao vivo e que deu tudo certo conforme ele imaginou. Bacana a situação, lembrando que eles ainda receberam alguns prêmios, alguns brindes ali aqui, né, durante a Bauernfest. Inclusive, a gente ressalta também que Petrópolis é a capital estadual do casamento, que foi dado à cidade, inclusive, em julho. Está aí mais um motivo para esse título. Mas, como nem tudo são flores, a gente fala também sobre os problemas da Bauer, né, Roberta e Jorge? Porque teve muito trânsito, tradicionalmente já tem vias que ainda estão interditadas por conta das tragédias, tem vias que são interditadas por conta da Bauer, mas a coleta de lixo tem sido feita no período da Bauer. E isso tem dificultado e muito a vida de quem precisa trafegar aqui em Petrópolis. A gente tem imagens, inclusive, que mostram essa coleta de lixo sendo feita durante esse período. Seria necessário que a Condep fizesse aí um replanejamento, né, para poder, de fato, alterar essa coleta de lixo, colocar um pouco mais cedo ou num horário de menos fluxo de veículos, enfim, para que isso não afete diretamente a mobilidade da cidade. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Richard, pelas informações. Olha, pedido Mas muito realmente bacana, muito né? bacana, inusitado, mas... O congestionamento, a gente sabe que nessa época da Bauer, infelizmente, tem muito congestionamento, né? Nós tivemos alguns anos aí que o congestionamento foi minimizado porque fizeram um esquema muito bom de trânsito. Sim. Agora, nos horários de rush, eu não tenho andado, circulado nos horários de rush, não sei como está. Mas, poxa, a prefeitura poderia ter colocado né, um esquema, ter olhado com carinho esse esquema de coleta de lixo ali na Bauer, né? Para não dar esse trânsito. Um horário não de muito manhã habitual, cedinho, né? E 2 horários, né? Porque ali a Bauer ela produz muito lixo, Sim. né? De manhã cedinho e depois no final da festa, né? Seria o suficiente. Seria que a prefeitura olhasse com carinho, né? A coleta de lixo. Vou saindo aqui para a gente terminar nosso jornal, gente. Que já estouramos, né? É isso aí, mas amanhã, a partir de 7h30, estaremos de volta com você, trazendo muitas informações. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.